Boa noite, lá vamos nós para mais uma transmissão ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui um pouquinho melhor, sem cair, por favor. Bom, o que dizer da nossa transmissão de hoje? Por onde começar? Acho que eu posso dizer que a primeira coisa que eu acho é que essa história é uma das histórias que mais me tocam, mais me movem, assim, em todo o livro do Mulheres que Correm com Lobos. Talvez, para mim, a história que mais toca a minha própria história. E por conta disso, nesse momento da vida, assim, uma história que me trouxe muita alegria, assim, alegria mesmo, alegria de olhar para trás e pensar, poxa, que percurso bacana, que coisa que tá fazendo sentido. Obviamente, quando eu falo olhar para trás e pensar que percurso bacana, eu não estou querendo dizer com isso que tenha sido um percurso fácil, nem que tenha sido um percurso suave e nem que daqui para frente serão tudo flores, né? Muito pelo contrário, estou querendo dizer que foi uma história minha, né? História que hoje faz tudo o que aconteceu, de bom, de ruim, de difícil, de fácil, de alegre, de triste, foi um pedacinho desse movimento de retorno ao lar, de reencontro com esse self, que é a proposta dessa história. Essa história chama Pele de Foca, Pele de Alma, é a história do capítulo 9 do livro Mulheres que Correm com Lobos. A última vez eu esqueci de falar que esses encontros aqui do clube são encontros que acontecem semanalmente para a gente falar de cada encontro a gente fala de uma história do livro Mulheres que Correm com Lobos, e agora, nesse momento, a gente está falando do capítulo 9. Eu fiz umas continhas básicas aí e a gente vai terminar o livro Mulheres que Correm com Lobos mais ou menos na primeira semana de junho. Então, a gente tem aí um mês e meio, mais ou menos, até terminar. Boa noite, Angélica. Boa noite, Gora. Boa noite, mãe. Que tá aí me vendo também. Então, vamos lá. Vou já começar fazendo um resuminho bem rapidinho da história. Que é mais ou menos assim. Tinha esse homem muito solitário que estava pescando e tal, mas vivia um caçador que vivia muito sozinho, muito infeliz e triste sozinho. E num determinado momento ele estava num percurso desses de caça e ele avista então essas mulheres incrivelmente lindas, magníficas, que estão dançando e se banhando e tal. Até que, num determinado momento, essas mulheres começam a pegar e vestir a sua pele de foca e cair no mar. E ele, um pouco encantado com aquele movimento daquelas mulheres e, ao mesmo tempo, desejando aquilo, né, aquilo que ele via com tanta beleza para ele mesmo, ele consegue pegar uma dessas peles e esconder. E aí, uma dessas mulheres, então, que fica sem a sua própria pele, acaba não conseguindo voltar para o mar. E aí ela fica sozinha ali, esse caçador, então, se aproxima dela e faz um pedido. Ele pede que ela fique com ele por 7 verões
e que então depois de 7 verões ele devolveria a pele para ela, para que ela então pudesse escolher se ela queria ficar ou se ela queria ir embora. Ela, um pouco relutante, então, decide ficar, né? Escolhe que vai ficar. E aí, então, passam-se esses 7 verões em que ela fica com esse homem. Nesse período, ela tem um filho com ele. E aí, num determinado momento, ela começa, por conta desse distanciamento dessa pele, ela começa a envelhecer, os cabelos começam a cair, ela começa a ficar com os cabelos brancos, a pele começa a ficar, né, mais enrugada, vai perdendo então a vitalidade e tal. Até que então se completam os 7 verões e ela vira para ele e fala: então agora, por favor, me devolva a minha pele. Ele, a princípio, reluta em devolver, não quer devolver, fala que não vai devolver, que ela vai abandoná-lo, que ela vai abandonar o filho, e então aí joga nessa coisa dessa... né, de que como é que eles vão fazer para viver sem ela, que tipo de mãe é ela que vai então abandonar o filho. Num determinado momento, o menino, o filho, escuta uma voz que o chama e ele então sai casa, né, afora em busca dessa voz que o chama, e ele recebe essa pele de volta de uma outra foca que se diz seu avô. E esse avô então devolve a pele para o menino, e o menino volta e retorna e entrega a pele para essa mãe. E aí ela veste a pele e ela vai embora. E ela leva o menino, que por 7 dias e 7 noites fica submerso nessas águas profundas onde vivia esse povo. E aí ele é recebido como parte da família e passa então a conviver com essa outra família que o acolhe. Consegue, por obra dessa mágica, dessa relação da mãe com o filho, que sopra dentro da sua boca e do seu nariz o ar para que ele permaneça no fundo do mar. E então ele passa por esse período, volta para a terra, e a mãe então fica lá submersa. E de tempos em tempos, então, esse menino, que quando cresce se torna um grande contador de histórias, ele passa então a contar histórias desse mundo e desse universo que ele viveu quando teve nesse período lá submerso com a sua família de focas. Bom, isso é a história bem grosso modo, né? Tem muitos detalhes muito mais bonitos, mas aí, por conta do tempo que a gente tem aqui, vocês podem então abrir o livro e ler. Se vocês não tiverem acesso, vocês me falam, me mandam uma mensagem por aqui, que daí depois eu disponibilizo a história lá na minha página. Bom, essa é uma história que pode nos causar muito desconforto se a gente pensa na história como algo que acontece com pessoas. Então, uma pele que é roubada, uma pessoa que fica sem essa pele. Oi, Evinha, que bom te ver aqui. Então, como é que a gente lida com isso? Por outro lado, é uma história que fala desses 3 personagens extremamente importantes, que é a mulher, o homem e o filho. E cada um deles representando um aspecto do nosso psiquismo, mas assim, aspectos muito claros do nosso psiquismo, que a própria Clarissa traz aqui no livro, né? Então, assim, a mulher como representação do self, o homem como representação do ego e a criança como a representação da conexão,
do que surge quando a relação entre o ego e o self é possível. Então, quando o percurso, né, entre o ego e o self se alinha de uma forma saudável, bacana, bonita, nasce então essa conexão que se chama o eixo ego-self em psicologia, né? E que na história é representado pela criança. E aí então a Clarissa vai contar aí todas essas... É um capítulo longo, né? Então ela vai falar de todos os detalhes dessas relações. Então o que eu acho que é super importante para a gente começar aqui? Então, rapidamente, a gente ter uma noçãozinha, né, do que é. Então, o que é o self, o que é o ego e por que essa história é tão importante. Então, assim, ego e self são componentes do nosso psiquismo e eu não vou ficar me aprofundando sobre isso agora, porque isso aqui não é uma aula de psicologia, mas é muito importante a gente entender o que é cada um desses aspectos e por que essa história, então, é uma história de retornar, de recuperar a própria pele, né? Então, assim, o self, ele é um arquétipo da totalidade, é o centro regulador do nosso psiquismo, é aquilo que transcende a noção de eu. E aí, por noção de eu, a gente tem o ego, né? Então, assim, quando eu me identifico comigo mesma, quem eu sou, eu estou identificando o meu ego, que é o centro regulador, na verdade, o complexo regulador da minha vida, né? É o que faz eu ter consciência, é o que faz eu saber o meu nome, o que eu faço, qual é a minha profissão, se eu sou uma pessoa, sei lá, boa, ruim, invejosa, amorosa. Tudo que eu percebo a respeito de mim mesma e eu identifico e eu reconheço, passa pelo ego. Só que o ego tem uma visão limitada, porque ele só consegue enxergar aquilo que está na consciência. O ego, ele não consegue enxergar aspectos de nós que não estão dentro do nosso raio de visão consciente. E essas coisas que não estão dentro do raio de visão da nossa consciência, elas estão no nosso inconsciente, portanto, fazem parte desse arquétipo da totalidade que é o self. Deu para entender isso até aqui ou não? Como é que fica aí? Então, vão me dizendo aí, porque aí eu vejo se eu preciso explicar mais ou não. Então, aqui o Jung, né, eu fui buscar lá no conceito dele, ele fala: o self designa toda a gama de fenômenos psíquicos do homem e da mulher, expressa a unidade da personalidade como um todo, mas na medida em que a personalidade total, devido ao seu componente inconsciente, pode apenas, em parte, tornar-se consciente. Então, o self é empírico, né, uma coisa que serve para que a gente nomeie coisas que não são muito fáceis de serem nomeadas. Então, não existe em si, é um conceito que nos ajuda a compreender o nosso funcionamento. O ego, por sua vez, vamos ver aqui o conceito do ego. O ego é o complexo central no campo da consciência, ou seja, o ego, sujeito da consciência, vem à tona como uma qualidade complexa que é constituída parcialmente por uma disposição herdada e parcialmente por impressões adquiridas do inconsciente. Portanto, no nosso desenvolvimento, a gente nasce meio que imerso nesse todo que é o self. À medida que a gente vai aprendendo quem a gente é, e aí a gente vê isso muito claramente na linguagem da criança, então a criança começa a se identificar como se ela fosse uma terceira pessoa, ela fala dela mesma na terceira pessoa, né? Então, Duda gosta, Duda faz, Duda e por aí vai. Só quando ela vai começando a perceber e perceber a si mesma como
uma entidade separada do resto do mundo, ela começa então a ir falando dela na primeira pessoa. Então, esse é o percurso que o ego faz ao se descolar desse todo. O que é muito importante, e isso eu acho que é a grande beleza da história, é que o self sozinho não produz nada. O ego sozinho não produz nada. É a conexão entre o ego e o self que nos dá um terceiro elemento, que é então essa criança divina que consegue transitar entre esses dois aspectos de nós mesmas, trazendo para a consciência coisas que estão no inconsciente, levando para o inconsciente coisas que a gente não precisa mais manter aqui na consciência e ampliando a nossa capacidade de visão do mundo, dos acontecimentos e de nós mesmos. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Vou continuar então falando aqui já mais do livro, né? Então aqui no meu livro, isso que eu vou falar agora está na página 338 e é exatamente a consideração a respeito disso, né? Então, nessa linha de que cada personagem é um elemento do psiquismo, consideremos que o homem solitário que rouba a pele de foca representa o ego da psique da mulher. A saúde do ego é muitas vezes determinada pela eficácia com a qual medimos as fronteiras do mundo concreto, pela firmeza com a qual nossa identidade foi formada, pela exatidão com que diferenciamos o passado, presente e futuro, bem como pelo nível de consciência das nossas percepções com a realidade consensual. É um tema eterno da psique humana, o de que o ego e a alma lutem pelo controle da força da vida. No início da vida, o ego, com seus apetites, é frequentemente quem manda. Ele está sempre inventando alguma coisa que tem um cheirinho delicioso. O ego tem muita força durante esse período. Ele relega a alma aos trabalhos mesquinhos da cozinha. No entanto, em algum ponto, às vezes quando estamos com 20 anos, às vezes com 30, com maior frequência aos 40, muito embora algumas mulheres só estejam realmente prontas depois dos 50, dos 60 ou mesmo dos 70 ou 80, começamos, afinal, a permitir que a alma assuma o comando. O poder passa, então, dos detalhes e minúcias práticas para o envolvimento da alma, e apesar de a alma não assumir o controle com a eliminação do ego, este último é destituído do seu posto e designado para uma função diferente na psique, que consiste essencialmente em se submeter aos interesses da alma. Então, o que é então que fica, né, de mais importante nessa história? Que essa história é uma história que fala sobre identidade, sobre a nossa identidade, a nossa capacidade de nos identificarmos como nós mesmas e de reconhecermos o que é um desejo ou que fica na altura do ego e o que é um desejo que nos conecta com essa coisa mais ampla que é a nossa alma. Acho que isso talvez seja, se eu tivesse que resumir, né, seria isso. Então, assim, é um capítulo que fala sobre identidade, é um capítulo que fala sobre a beleza, a importância, a necessidade da gente conectar o nosso self com o nosso ego, limpar esse campo de trânsito, né, entre os conteúdos da consciência e do inconsciente, de modo que a gente possa cada vez mais ter um sentimento de estar voltando para casa, de estar vestindo a nossa própria pele, de estar, de fato, sendo menos guiada por um ego que manda e desmanda e mais guiada por uma conexão que nos permite colocar no mundo aquilo que a gente realmente traz na nossa alma. E isso serve para qualquer pessoa, independente de ser homem ou de ser mulher, mas assim, para nós mulheres isso é muito
forte, muito potente, porque logo desde muito cedo a cultura vai já nos distanciando dessa relação, porque já logo muito cedo nos impõe muitas tarefas que muitas vezes não permitem que a gente tenha tempo, né, de conhecer essa identidade. Você vê, ela fala que às vezes acontece quando a gente tem uns 20 anos, às vezes a gente chega nos 80 anos e não conseguiu fazer ainda essa relação, essa conexão, né? Então, na página 340, ela fala assim, que o homem solitário na história está tentando participar da vida da alma, mas à semelhança do ego, ele não foi talhado exatamente para ela e tenta agarrar a alma em vez de desenvolver um relacionamento com ela. Por que o ego rouba a pele da foca? Como qualquer outra criatura solitária ou faminta, ele adora a luz. Ele vê a luz e a possibilidade de ficar junto da alma e se esgueira até ela, roubando-lhe uma das suas camuflagens essenciais. O ego não pode se conter. Ele é o que é, atraído pela luz. Embora não consiga viver debaixo d'água, ele tem um anseio próprio por ter um relacionamento com a alma. O ego é grosseiro em comparação com a alma. Seu modo de agir raramente é evocativo ou sensível. Mesmo assim, ele sente um anseio pequenino e vagamente compreendido pela beleza da luz. E isso, de certo modo, por algum tempo, o tranquiliza. Acho muito interessante essa forma dela colocar, porque a gente tem uma tendência a ficar ancorada nesse ponto do ego. E aí, mais pra frente no capítulo, ela traz uma segunda historinha que vai falar sobre o perigo da gente se conectar com essas exigências da cultura de uma forma tão arraigada, porque aí a gente pode se colar com um outro aspecto do nosso psiquismo, que são as nossas personas, e isso ser tão cômodo no nosso dia a dia, que a gente perde ainda mais o contato com essa identidade genuína, porque a identidade genuína ela só vai vir na hora que o ego e o self conseguem se conectar e trazer à luz, né, e fazer nascer essa criança divina que consegue ao mesmo tempo se comunicar com a alma, e aí vai lá e consegue ter essa linguagem das focas e consegue ser uma pessoa, um homem que é a representação do ego, mas que coloca na sua vida essa beleza e essa qualidade de contar as histórias. Então ele consegue viajar entre um ponto e outro, né? Vai lá, se conecta com a alma, com o self, e volta e conta as histórias disso. Então as histórias que nos fazem únicos e ser quem a gente é, porque não tem nenhum igual. Ficou claro isso ou eu estou me perdendo aqui nas coisas? Porque essa história ela me emociona tanto que às vezes eu fico sem saber se eu consigo explicar direito as coisas ou se eu vou passando muito batido em tudo, né? Bom, aí eu falei dessa coisa da segunda história que aparece aqui, né? Que é a história do alfaiate. Eu não vou contar a história, porque a história fala exatamente sobre você vestir essa roupa que não lhe cabe, então assim, que ela não foi feita para você, mas que aí você fica se ajeitando dentro dessa roupa, aí você puxa daqui, estica dali, e quando você vê, você tá toda torta dentro de uma roupa na qual você não cabe. A roupa parece ser muito bonita e você parece ser uma pessoa com algum defeito no seu corpo. Então você adapta o seu corpo tão bem para caber dentro da roupa que a roupa fica bem, mas o corpo não. Então isso é o conceito da persona e o perigo, então, da gente não fazer essa boa conexão entre o caçador e a foca, né? A alma e o ego. Tudo isso para dizer que
a alma vai sempre ter esse anseio de voltar ao seu lar, de voltar para para onde veio, para o seu lugar de origem. E aí tem uma questão que eu acho que é super importante e muito atual para a gente hoje, que é, tá, a nossa alma precisa voltar, mas voltar para onde? Para onde? Enquanto mulher, para onde é que a nossa alma precisa voltar? Porque na cultura que a gente vive, a gente não tem um lugar de partida. Dentro dessa cultura patriarcal, machista e tudo mais, para que lugar é que a gente volta? E eu tive uma conversa muito maravilhosa, como várias conversas que eu tenho com minha parceira e amiga Iana, que está fazendo as rodas comigo. Então, nesse final de semana, a gente estava conversando sobre isso. E falando sobre a ser mulher no mundo é uma construção a partir do nada. Porque nós não temos referências do que é ser mulher, de como é que a gente se constrói, né? Então, acho que é um trabalho duplo e difícil duas vezes, porque a gente quer voltar para esse lar, mas a gente não sabe exatamente onde é esse lar. E aí é um trabalho de uma grande fé e confiança na intuição de que a gente vai recuperar essa identidade. É claro que individualmente cada uma de nós vai ter mais facilidade ou dificuldade de encontrar a relação com a sua própria alma, mas a nossa alma ela é uma centelha no conjunto de todas as outras. Então, fazer o percurso de volta para a nossa própria alma facilita e ajuda que as outras mulheres no mundo, nessa geração e nas próximas, tenham referências. Então, nós não tivemos muitas referências, nós estamos criando novas referências. Deixa eu ver aqui um comentário que apareceu, senão eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. Bom, Sara, vou ler então o que você comentou, né? Eu li esse poderoso livro numa circunstância de migração, ou seja, eu estava vivendo noutra cultura e essas relações entre o self cultural e o meu resgate da mulher selvagem foram tecidas de uma forma muito curiosa e especial. Imagino. Eu tive pessoalmente muitas, fiz, né, memórias agora, relendo essa história, de muitos momentos da vida. Então, assim, me lembrei de tempos em que eu morei no sertão, de tempos quando eu mudei para São Paulo, de tempos em que eu vivi e que fiz viagens e estive em outras culturas também, mas distantes, culturas do frio mesmo, que muitas dessas histórias são histórias de lugares frios, e eu tive a oportunidade de, por uns meses, viver num lugar que fazia menos 20, menos 21 graus. E como esse momento da vida, esses poucos meses que eu tive, foram tão importantes e me levaram a um lugar tão profundo, tão bonito. Porque foi exatamente ali, naquele período, que eu criei o meu primeiro trabalho com mulheres. Engraçado isso, né? É tão interessante, eu acho, poder olhar para essas partes da história e fazendo essas conexões. Então, no meu ponto de vista, o tema central dessa história, Pele de Foca, como eu já falei, é o tema da identidade. De uma identidade que se constrói a partir do eixo ego-self e da conexão que a gente faz entre a nossa alma e o nosso ego, a nossa percepção de quem a gente é e a nossa essência. E aí eu escrevi uma coisa aqui que, assim, voltar para esse lar não é um lugar, não existe um lar para onde a gente retorna. Voltar para o lar
é voltar para a nossa essência, para quem a gente é, de como a gente se percebe, o que é que eu percebo de mim, que eu identifico como sendo próprio de mim mesma. E essa é uma pergunta que eu fiz, eu ainda faço em muitos momentos, assim, tem horas que eu falo assim, poxa, o que eu gosto de fazer? O que eu realmente gosto de fazer? Eu gosto de dançar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de estudar, eu gosto de um monte de coisas, mas essas coisas não sou eu, mas essas coisas me identificam, então essas coisas garantem uma identidade minha no mundo, mas até que ponto essa identidade ela é realmente uma essência ou ela é uma coisa aprendida? Abre espaço para tantas reflexões. Acho que isso é tão interessante nesse capítulo. Enfim, esse capítulo é tão longo. A gente poderia falar sobre ele em tantos momentos assim, e pensar tantas coisas importantes, mas eu fiz algumas escolhas, né? E fiz essa escolha de falar hoje mais com mais ênfase desse ponto do psiquismo mesmo, dessas conexões psíquicas que a gente faz quando se conecta com uma história que faz a gente olhar para a nossa própria identidade. Enfim, na página já 352, a Clarissa fala assim: quando a mulher volta ao lar, segundo seus próprios ciclos, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria definição de individualidade, tendo de lidar com suas próprias questões vitais. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. Eu acho que é isso que eu queria dizer, né, no momento em que eu falei que na hora que a gente consegue fazer esse processo de voltar ao nosso próprio lar, a gente está abrindo uma trilha para todas as mulheres que virão depois de nós, porque as que vieram antes abriram outras trilhas para que a gente pudesse hoje estar falando sobre esses conteúdos aqui e fazendo tantas outras coisas que a gente que eram inimagináveis tempos atrás, né? Mas o quanto é importante a gente fazer esse percurso, que às vezes é um percurso tão solitário, que parece um percurso tão pequeno, né, diante das necessidades do mundo. E aí, por necessidades, eu falo de necessidades coletivas mesmo, né? Mas fazer esse percurso pequeno, único, individual, é tão importante para abrir essa gama de alargar, vamos assim dizer, a estrada por onde a libertação feminina pode passar, né, e acontecer. Bom, então, tem um pontinho que eu coloquei aqui com um coraçãozinho, eu vou ler só porque tem um coraçãozinho e eu acho que deve ter sido uma coisa que me fez muito feliz ao ler. A mulher tem de se afastar, ficar sozinha e examinar, para início de conversa, como ficou presa a um arquétipo. É preciso resgatar e desenvolver o instinto selvagem básico que determina os limites. Só até aqui e nem um passo a mais. Só esse tanto e nada mais. E é assim que a mulher se mantém norteada. É preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite aos outros, em vez de ficar para se deteriorar e acabar indo embora rastejando em frangalhos. Aí ela fala, né, que voltar ao lar da alma não é apenas possível, mas é indispensável. Acho que isso também é super importante, assim, entender que prescindir desse retorno é uma coisa que é muito doída e muito perigosa, inclusive, né? Pois, então, eu já vou começando a chegar aqui no final dessa história hoje, E não sei se vocês estão aí, estão me acompanhando, se querem compartilhar alguma coisa. Eu vou trazer aqui uma partezinha falando
da questão do equilíbrio, né? Que aí ela vai falar sobre o filho da... Aqui ela fala sobre o eixo ego-self, exatamente, né? Em termos psicológicos, mas eu vou trazer aqui... Acho que uma parte que eu acho também muito linda, assim. Como o filho da mulher foca, aprendemos que chegar perto das criações da mãe da alma significa encher os pulmões com ela. Muito embora ela tenha voltado para sua própria gente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que, se entrarmos em contato com os instrumentos da força psíquica, passaremos a sentir seu pneuma. Seu alento penetra no nosso sopro e ficamos impregnadas com um vento sagrado para o canto. Então, eu acho que isso que é o mais interessante dessa história, né? Porque, assim, é essa conexão entre o ego e a alma, ela precisa ser iluminada. Aqui ela usa esse exemplo do sopro, porque na história, né, a mulher foca, ela sopra no pulmão do filho, da criança, para que ele possa, então, transitar e respirar. Então, e ele, como esse psicopompo, né, como esse ser que conecta a consciência e o inconsciente, vai garantindo que a nossa alma não se perca de novo, porque ela não precisa ficar nem num polo e nem no outro, ela pode ir percorrendo o caminho à medida que for necessário. E aí, no fim do capítulo, a Clarissa fala, né, que ela chama a prática da solidão voluntária. Então, ela fala que essa prática diária e intencional da solidão permite que se aproxime do lar espiritual de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma, por períodos mais longos, mas com a mesma importância ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos mais curtos. Essa coisa da solidão voluntária serviria para mim para poder justificar o que é a proposta da travessia, quando eu fiz o programa Travessia, que é exatamente esses pequenos encontros consigo mesma, diários, que a gente faz. E que você não precisa dar a travessia para fazer, mas a travessia é um caminho que te dá um passo a passo. Mas, então, se você desenha todo dia, se você faz como minha amiga Evinha, o despertar criativo, e aí você se encontra com você mesmo, tem esse pequeno momento ali de silêncio, mesmo que não seja um silêncio real, assim, não precisa ter um silêncio do lado de fora, é um silêncio interno, de você senta para desenhar, para ler, para poder pensar, se você consegue, sei lá, praticar uma atividade física, em que você não está tão preocupada em fazer lá os 500 abdominais para ficar com a barriga negativa, sei lá o quê, mas que se você está ali presente, assim, sentindo o seu corpo e pensando, poxa, meu braço me sustenta, as minhas pernas me colocam, né, em pé no mundo. Então, esses são pequenos momentos de prática de solidão voluntária. Eu, na minha vida, quando eu estava lendo esse capítulo, né, eu fiz aqui anotações de diversos momentos em que eu tive essa coisa da solidão voluntária, e às vezes nem tão voluntária assim, às vezes era uma solidão involuntária. Então, a própria terapia é um espaço de solidão, do que ela chama de solidão voluntária, no momento em que você escolhe aquela hora da sua semana para focar em você. Porque é isso que a gente faz quando a gente faz terapia, né? A gente tira uma hora da nossa semana para poder dizer, hoje é o meu momento comigo mesmo. Às vezes é o único momento que a gente tem na semana inteira. Mas se você consegue fazer isso diariamente, então isso é um exemplo. Então, se você tem uma prática religiosa, se você tem uma prática espiritual, esse pode ser um momento também de abertura para essa conexão, né? Que
limpar aí o eixo mesmo, para que a conexão seja feita com mais facilidade. Eu teria várias histórias minhas para contar, não sei se isso cabe aqui, mas eu acho que talvez num outro momento eu possa ficar relatando aqui histórias que me vieram na cabeça na hora que eu estava lendo esse capítulo. E o que eu acho que é mais importante, assim, é entender que faz parte da vida a gente perder um pouco a pele de vez em quando. Porque a nossa cultura incentiva esse distanciamento. E que toda vez que a gente perceber que alguma coisa está um pouco fora da ordem, é porque está chegando a hora da gente ir, então, buscar ou encontrar ou vestir de novo, se a gente tiver só guardado lá no armário, essa pele da alma. Então, em resumo, eu acho que é isso que eu queria falar hoje para vocês. Não sei se ficou tudo muito bem claro, se vocês querem deixar perguntas, conversar um pouco mais, compartilhar alguma coisa que chegou aí. Eu vou encerrar, então, o vídeo, se ninguém tiver nada para me dizer. E a gente continua esse papo aí por mensagens, tá? Eu escrevi um textinho, depois que eu li esse capítulo essa semana, eu escrevi um textinho sobre isso, que eu vou postar lá no blog também, falando um pouco mais sobre como essa história chegou para mim dessa vez. E depois eu compartilho lá também na página, tá bom? Obrigado pela companhia e até a semana que vem.